Fim de semana muito agitado, gente, marcado, portanto, por uma tragédia. Isso mesmo, prateleiras com produtos desabaram no supermercado do Grupo Mateus, localizado aqui na capital, deixando uma pessoa morta e 8 pessoas feridas. O acidente aconteceu neste sábado. As imagens mostram quando clientes e funcionários parecem perceber o desabamento. Enquanto correm, as gôndolas despencam em uma espécie de efeito dominó. 5 prateleiras vêm abaixo. Nos vídeos gravados logo depois do acidente, o desespero de quem estava no local. O que acabou de acontecer aqui, galera, do depósito, ó. Várias longarinas derrubadas aqui, ó. Um funcionário tirou uma criança dos escombros. Como o supermercado também vende no atacado, havia caixas pesadas nas prateleiras. O acidente foi por volta das 8 da noite dessa sexta-feira, horário de movimentação intensa em um dos maiores supermercados de São Luís. A busca por vítimas envolveu quase 300 bombeiros. Um curto-circuito provocou o princípio de incêndio e a energia precisou ser desligada. Atenção, vítima! Aqui é o corpo de bombeiros! Se você me escute, mata ou grite! A operação de resgate só foi encerrada na manhã deste sábado. Preliminarmente, o que nos cabe dizer é que a prateleira número 3, ela colapsou. Nós temos um óbito e por isso mesmo a polícia judiciária, que é a polícia civil, esteve no local, também com a polícia científica, fazendo ali os levantamentos que seguramente apontarão a causa do acidente. A paraense Elane de Oliveira Rodrigues, de 21 anos, foi a única vítima fatal do acidente. Trabalhava havia 2 meses no supermercado como repositora. Colegas de trabalho pareciam não acreditar em tudo o que aconteceu. Filha única, ela morava com o pai e a madrasta nesta casa, no bairro Cantinho do Céu. O pai conta que havia acabado de dar de presente à filha o processo para tirar a carteira de motorista. A alegria agora foi substituída pela tristeza. Infelizmente, uma menina de 21 anos, na flor da idade, muitos sonhos, né? Presente que eu dei para ela habilitação, ano que vem já ia começar a fazer a faculdade de administração. Sempre falava que ia montar uma empresa para ela, né? Então, e aí agora o sonho foi para onde? O acidente deixou 8 pessoas feridas. Uma delas permanece internada em São Luís e não corre risco de morrer. Aqui onde aconteceu o acidente, os funcionários fizeram um verdadeiro mutirão para descartar os produtos danificados. O local passou por perícia da Polícia Civil, mas o resultado ainda não foi divulgado. O Ministério Público do Trabalho do Maranhão disse que vai instaurar inquérito para apurar as causas do acidente. Em nota, o supermercado disse que vai contribuir com as autoridades e que não medirá esforços para dar assistência às famílias atingidas. A gente lamenta também, né? E quero fazer uma correção. O acidente aconteceu na sexta-feira e não no sábado, como eu havia falado ainda há pouco. Lamenta, né, esta tragédia, em tempo que se solidariza também com a família. O sepultamento da jovem ocorreu ontem, né, neste domingo. Bom, o repórter Eduardo Bueno, ele traz para a gente os detalhes sobre as operações e investigações exatamente sobre este caso, tá? O Eduardo, ele está com a gente agora, pelo menos há quase 3 dias, hein, Eduardo, exatos desse acidente. O que a gente pode já levantar sobre a apuração no nível de investigação, já que nós sabemos que as promotorias, né, do consumidor, tem também o Ministério Público do Trabalho e também uma investigação civil e criminal, todas em curso. O que a gente já pode levantar destas investigações? Seja bem-vindo, Eduardo. Oi, Kate, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Kate, é preciso que a gente explique para a população, como você já bem falou, que são 3 investigações em andamento. A primeira é na Justiça, na Vara Civil, no que tange a Promotoria do Consumidor. A Promotoria do Consumidor, então, está apurando aí um acidente de consumo. Por quê? Porque aconteceu, né, esse desabamento dentro de um estabelecimento comercial, uma loja, um supermercado. No caso da Justiça Criminal, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, está fazendo a apuração de pelo menos um homicídio e se há outras tentativas de homicídio ou lesão corporal. E isso ela vai também determinar se esses crimes foram, e ela trata como crimes, né, porque houve uma morte lá, houve um resultado morte, ela trata como crime se foi doloso, quando há a intenção de matar, ou se foi culposo, quando não há a intenção de matar.
No caso do Ministério Público do Trabalho, ele está fazendo uma outra apuração que é justamente das condições de trabalho daquele local. E isso ele não está fazendo sozinho, não. Ele pretende fazer e está fazendo nesse momento a apuração, Kate, junto com a Superintendência Regional do Trabalho, para saber como é que estava a situação de cada funcionário que estava lá naquele local, no momento em que tudo aconteceu, e também das condições de trabalho, né? Como é que estavam as condições físicas mesmo desse local. A Polícia Civil também já adiantou, viu, Kate, que engenheiros estão nesse momento fazendo a análise das estruturas que desabaram. Eles querem saber se houve, em primeiro lugar, um problema na montagem, né? Se houve um problema na montagem dessas estruturas ou se houve uma má utilização dessas estruturas. Tudo isso vai ser objeto de um inquérito policial. Então, tanto o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Maranhão e a Polícia Civil, apesar das investigações seguirem de forma independente, elas estão atuando de forma em conjunto também, né? Há uma troca aí de informações entre elas para que se chegue a uma conclusão. E, Kate, o que a gente já pode adiantar dessas conclusões é que nessa semana a Promotoria do Consumidor já nos informou que sim, vai fazer uma reunião com os donos de redes de atacarejos aqui da capital. O que eles pretendem com isso? Impedir que pelo menos, Kate, você, nosso telespectador aqui do Hora D, que pelo menos as reposições de mercadorias de atacado não sejam feitas enquanto os clientes estiverem dentro das lojas. Então essa é a primeira medida prática que a gente vai conseguir ver, além da investigação desse crime, como o Ministério Público e a polícia trata. Além disso, essa medida prática a gente deve ver nos próximos dias. Kate. Agora, Eduardo, é uma definição, uma decisão que acontece num momento muito oportuno. Eu penso que a segurança, né, ela está sempre em primeiro lugar. Você conversou, inclusive, com a promotora, Eduardo. Ela gravou com você exatamente falando sobre essas medidas, não é isso? Exatamente, Kate. Eu conversei com a promotora Lítia Cavalcante, que é da 2ª Promotoria Especializada em Defesa do Consumidor, e ela disse que também vai fazer uma fiscalização em pelo menos 12 a 15 lojas de atacarejo que funcionam aqui na capital, não só dessa rede, mas de todas as outras redes. Ela quer saber se há condições de segurança para os clientes, já que, segundo ela, houve a comprovação de que é possível sim que um acidente aconteça com essa magnitude, com essa gravidade, como que aconteceu. Inclusive, se a gente puder colocar agora na sequência a entrevista dela no ponto, porque ela explica, Kate, de uma forma bem analítica, né, bem fácil de compreender para os nossos telespectadores, tudo que está sendo feito lá pela promotoria. Ou seja, ela não está pedindo apenas uma reparação financeira para as vítimas, e no caso da Elane, né, que morreu, infelizmente, essa reparação financeira não vai conseguir trazê-la de volta. Mas ela também pretende que outros acidentes como esse não aconteçam. Doutora Lítia, no que interessa aqui a Promotoria do Consumidor, que tipo de procedimentos já foram instaurados aqui? Nós estamos instaurando um inquérito civil. Existem vários aspectos nesse evento, que é o aspecto criminal, o aspecto civil, tem a relação trabalhista e tem a questão administrativa. Todos eles caminham independentes. Então, no caso do Ministério Público do Consumidor, nós estamos instaurando um inquérito civil para buscar a reparação do dano causado às vítimas consumidoras. No caso da polícia, ela vai apurar, investigar o delito, o crime, houve o resultado morte, houve lesão corporal. Então, tudo isso é da polícia, é atribuição da polícia, que depois é remetido para nós, né, para o Ministério Público, propor ação penal. E também tem um aspecto trabalhista, que é a relação do falecimento da funcionária. Então, são vários aspectos. No que se refere a nós, é o inquérito civil e a questão criminal. Com relação ao inquérito civil, a questão dessa apuração das relações de consumo, houve um acidente de consumo lá no local, né? Por que leva a sério acreditar nisso? Não, houve um acidente de consumo, isso aí não tem a menor dúvida. O ambiente, o local de fornecimento de produtos e serviços, o consumidor estava lá dentro, houve o desabamento da prateleira. O que a gente tem que verificar agora, trabalhando com a prevenção, como é uma característica da nossa promotoria, que nós trabalhamos com prevenção. Então, vendo que há, no molde dessa loja, várias outras lojas, não só dessa cadeia de supermercado, mas de outras também, buscar, verificar e inspecionar todas essas lojas, para verificar se elas estão oferecendo a segurança necessária, porque o que aconteceu foi grave. Mas eu entendo que ninguém quer um resultado desse. Ninguém queria. Mas houve negligência, tanto que houve o evento.
na sexta-feira do desabamento das 5 prateleiras. Então, isso não pode mais ocorrer, de forma alguma. A prevenção, ela é tida como algo muito antipatizado pelas pessoas, mas ela só se torna relevante quando ocorre o acidente. Então, o que nós trabalhamos aqui, não obstante qualquer tipo de crítica e tudo, é com a prevenção. Prevenindo, a gente evita esse tipo de resultado. Então, Kate, a promotora também falou, né, com relação aos procedimentos, ela disse que vai entrar agora de uma forma até mais profunda nessa questão da reposição de mercadorias no momento em que os clientes estão dentro da loja. Ela disse que precisa analisar de uma forma até mais calma para saber se há alguma exigência ou se as lojas estão cumprindo, então, isso independente de qual seja a rede, estão cumprindo as determinações legais. Nesse caso, por exemplo, do isolamento apenas daquela seção onde está sendo feita a reposição dos produtos do atacado. Você percebe que ele estava fazendo a reposição em uma única seção, só que mesmo assim outras seções acabaram sendo atingidas. Então a Promotoria de Defesa do Consumidor também vai fazer a apuração das normas também nesse sentido, de tentar entender o que estabelece a lei para reposição nesse caso de produtos que a gente está falando aí, são produtos que têm um peso muito grande, né? São cargas muito pesadas, né? No caso dessa menina aí que acabou morrendo, dessa funcionária de apenas 21 anos que acabou morrendo. Então, nesse caso aí, o Ministério Público aqui do Maranhão vai fazer uma apuração específica e por isso eles vão pedir, enquanto essa apuração está em andamento, que os supermercados não façam essa reposição. Mas isso ainda vai ser feito ainda nessa semana, numa outra reunião que deve ser marcada com todos os donos das redes que atuam aqui na capital. Kate. Muito obrigada, tá, Bueno? Você pode entrar com a gente aqui, tendo outras informações, você volta com a gente. Está aí Eduardo Bueno trazendo, portanto, as últimas tratativas que estão acontecendo em torno desse assunto. E ainda, falando sobre as investigações, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, a SHPP, informou que o inquérito deve apontar se houve imperícia ou qualquer tipo de negligência que tenha ocasionado aí este fato. O delegado-geral Armando Pacheco falou com a gente sobre o assunto. Será apurado eventuais responsabilidades, tanto da empresa e como também a empresa é responsável pela montagem dos equipamentos lá que vieram a desabar. E o inquérito policial vai apontar aí se houve algum tipo de negligência ou imperícia. Além da análise de imagens, é uma equipe de engenheiros, peritos, que estão analisando a estrutura. A empresa está colaborando totalmente com a investigação, forneceu o aparelho, as imagens vão ser extraídas e serão analisadas em conjunto com a perícia realizada do material lá encontrado. Na investigação criminal tudo é possível, então nenhuma linha descartada e tudo será devidamente apurado. Muito bem, é importante que se diga, né, que todo um aparato foi montado exatamente para poder atender a ocorrência e resguardar o local e as pessoas que estavam por lá. Inclusive, o próprio governador Flávio Dino, na sexta-feira, mobilizou aí todo o aparato de saúde, ambulâncias, médicos estiveram no local, o próprio secretário de saúde esteve pessoalmente no local, fazendo todo o gerenciamento daquela crise, tá? Mas o Ministério Público do Trabalho também informou que vai instaurar um inquérito para poder apurar as causas do acidente. O Marcos Sérgio Castelo Branco, ele é procurador do trabalho do MPT, gravou para a gente um vídeo também falando sobre o assunto. Boa tarde. Assim que o Ministério Público do Trabalho tomou conhecimento do acidente fatal ocorrido no Mateus, foi instaurado um procedimento de investigação denominado inquérito civil. Está sendo por mim conduzido. No bojo desse procedimento, o Ministério Público está trabalhando junto com o Corpo de Bombeiros e com a Superintendência do Trabalho. E serão produzidos relatórios acerca das condições ambientais em que o acidente ocorreu. A depender do resultado dos relatórios, o Ministério Público poderá notificar o Mateus para se manifestar sobre o acidente e após a notificação a gente pode propor ao Mateus um termo de ajustamento de conduta com obrigações para se evitar futuramente novos acidentes. E se o Mateus não quiser firmar o termo de ajustamento de conduta e o Ministério Público tiver convencido da irregularidade e os relatórios apontarem para as irregularidades ambientais ocorridas, o Ministério Público ingressará com uma ação civil pública.
E nessa ação civil pública terá pedidos de obrigações de fazer para que o meio ambiente de trabalho seja respeitado e que evite ou previna acidentes fatais, inclusive acidentes fatais, e terá também um pedido de indenização denominado dano moral coletivo. Muito bem, a gente vai por aqui acompanhar, né? O jornalismo vai continuar acompanhando todo o desfecho, passo a passo, de todas as linhas de investigação, seja na área civil, criminal, na área do consumidor e também o Ministério Público do Trabalho, conforme a fala aqui oficial do órgão, tá?